Comigo o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Valdecir Rubo, porque hoje a Câmara retoma o ano letivo. Tiveram umas férias de 30 dias, agora se retoma o ano legislativo normal da Câmara de Vereadores. Teve uma sessão extraordinária, que é bom que se destaque, que não são mais remuneradas, né, presidente? Bem-vindo, presidente, para começarmos a falar sobre 2014 do Poder Legislativo. Boa tarde, Friso. Boa tarde aos telespectadores. Realmente, para nós, é uma oportunidade muito grande estar aqui falando com nossos telespectadores do trabalho da Câmara de Vereadores e hoje, como você bem reportou, iniciando os trabalhos ordinários das sessões ordinárias da Câmara, onde serão analisados projetos que são encaminhados do Poder Executivo, outros projetos encaminhados dos parlamentares. E hoje nós temos, no início das 18 horas, será aberta a sessão de abertura legislativa. Aí são abertas, são indicações dos líderes, quem vão fazer parte das comissões técnicas permanentes, e posteriormente isso, a manifestações das lideranças dos partidos políticos que compõem a Casa Legislativa. E posteriormente, na sequência, será a abertura, sim, da sessão ordinária, aonde serão abertas as discussões de projeto, encaminhamento dos colegas vereadores, das senhoras vereadoras, e também nesta noite nós temos já a abertura da tribuna popular, que a gente fala, com a participação do Mauro representando a comunidade de Bento Gonçalves, falando da região da bacia, e principalmente falando na bacia de captação da água, na região de Santa Helena, Santa Marta, Bairro Fátima, enfim, aos redores, e entregando a petição do abaixo-assinado e explanando para a comunidade. Eles vão ter oportunidade para explanar aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras e também à comunidade que se fará presente assistindo ou ouvindo através do site ou através do portal da Câmara de Vereadores. A TV Cidade vai transmitir ao vivo também, né, presidente? Então vamos começar assim sobre a sessão. Abertura para a comunidade, para entidades da comunidade é uma coisa normal. Como é que funciona isso? Envia solicitação à presidência, como é que funciona? Todas as comunidades ou entidades que compõem na nossa comunidade ou nas esferas federais e estaduais, eles encaminham um ofício solicitando um espaço para poder falar na tribuna e fala do que ela ia se reportar nesse espaço da tribuna livre, tribuna popular. Diz o assunto. Diz o assunto Isso. E aí encaminhado na reunião de liderança, que acontece todas as quinta-feiras, a partir de hoje, na quinta-feira da semana passada, houve a reunião de liderança, são encaminhados os ofícios das entidades e aí os líderes decidem quando que é aberta para que essa comunidade possa participar na tribuna, para que eles venham fazer a sua manifestação e o que é de interesse da comunidade e da coletividade. Então, são analisados pelos líderes e aprovados. Após a aprovação, nós encaminhamos a confirmação para a entidade e a entidade vai lá, faz a sua explanação. Tem um tempo de 15 minutos, às vezes a gente abre um espaço maior, quando o assunto realmente é de grande relevância para a comunidade, mas o que determina o regimento interno de um prazo de 15 minutos para manifestar e explanar o assunto. E aí entra também as questões, se os vereadores querem questionar ou não, fica aberto a cada entidade a forma que ele vai encaminhar, qual é o assunto, qual é o objetivo também dos encaminhamentos da sociedade ou das comunidades ou das entidades que ele representa. Vereador Rubo, houve uma mudança agora, bem no final do ano aí, com a saída da vereadora Marlene na mesa da Câmara. Já há uma substituição pelo vereador Adelino Cainelli. Como é que está isso? Ele vai ser o segundo secretário? Ele vai ser ou não? Ou vai ser substituído? Na verdade, assim, no primeiro momento, até quando fomos questionados, nós não tínhamos ainda lido todo o regimento que se reportava isso. O regimento interno é bem claro que, na ausência do segundo secretário da mesa, assume o vereador mais idoso da Câmara de Vereadores a ocupar essa vaga. Então, automaticamente, ele já vai assumir, a partir de hoje, a segunda secretaria da mesa diretora, por ser aberta a vaga com a saída da vereadora Marlene Periciosa e com o seu pedido de não compor mais a mesa por motivos profissionais, como ela é advogada e estando na mesa ela estava impedida de atuar. Então, nesse momento, assume o vereador mais idoso e hoje, atualmente, é o vereador Adelino Cainelli, já assume os trabalhos a partir dessa sessão ordinária, assumindo até o final do mandato.
Ok, mas ele vai assumir mesmo, então. Vai assumir. Evidentemente que o cargo está à disposição dele e ele irá assumir. E se ele não quiser assumir? Bom, aí o regimento não prevê isso. Por isso que algumas alterações nós precisamos efetivar esse ano, algumas alterações que o regimento não é bem claro, que não acontecia nos outros administrações da Câmara, enfim, nas outras legislaturas não acontecia talvez um debate mais acirrado, não acontecia os pequenos detalhes, não houve a desistência de nenhum e o regimento não previa certas alterações. Então, em função disso, em função de outros fatos que ocorreram, nós vamos alterar o regimento interno, mas são pontuais, específicos, exatamente para a administração da Câmara de Vereadores, para dar um bom andamento dos trabalhos. Vereador Rubo, na última sessão legislativa, dia 28 de dezembro, se não me engano, houve votação de uma infinidade de projetos lá, dentre eles o novo Código Tributário Municipal, que me parece não houve uma discussão mais aprofundada, não houve um estudo maior por parte dos vereadores em função do tempo que tiveram, né? Os vereadores não tiveram todo o tempo necessário para se discutir um projeto daquela amplitude. Então, ainda há dúvidas, muitas dúvidas, e nós vamos fazer, a TV Cidade vai conversar com o secretário de Finanças, para ele esclarecer mais sobre isso. Mas como foi dentro da Câmara de Vereadores, por parte de liderança, por parte das bancadas e dos vereadores, essa votação aí? Votaram sabendo que estavam votando ou não? Olha, Friso, telespectadores, o projeto, se não me engano, chegou em novembro ainda na casa... Pelo que eu me recordo, é 19 de novembro. 19, não tinha, protocolado chegou na casa de 19 de novembro, não tinha precisamente a data, agora você está me confirmando. A partir daí, a primeiro momento, a gente solicitou para que viesse os técnicos que elaboraram o projeto explicar para os senhores vereadores. Houve, sim, uma participação de quem elaborou o Código Tributário, explanar para os senhores vereadores. Aí os vereadores puderam sanar algumas dúvidas que haviam na questão do Código Tributário implementado, alterado, equilibrado, enfim, todas as alterações aconteceram ao mesmo tempo. E depois os senhores vereadores, além disso, teve reuniões com o secretário, comissões da Prefeitura de Finanças e Orçamento. Nós entendemos assim, houve algumas alterações, no nosso ponto de vista, e agora eu falo como vereador, não falo como presidente, algumas alterações que podem ter equilibrado o plano, mas teve algumas novas taxas de contribuição, que nós, não é de hoje, né, Friso? Nós temos o pensamento que nós precisamos fazer, sim, uma adequação, não criar novas taxas, novas contribuições, porque nós que viemos da iniciativa do comércio, nós sabemos o quanto o contribuinte, quanto o nosso cidadão contribui com seus impostos, e nós precisamos adequar ele. Agora, criar novas taxas, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós temos uma sobrecarga muito grande, e nós temos que qualificar, sim, o serviço público e se adequar dentro da realidade que o município, que o Estado e que o país vive. E não só simplesmente buscar novas alternativas de criação de novos mecanismos, de novas tributações para onerar mais o nosso cidadão, principalmente o comércio e também a indústria. Nós sabemos que vai afetar diretamente, como um todo, toda alteração, quando houver uma reforma tributária, de uma forma ou de outra vai acarretar, sobrecarregando novos tributos à nossa sociedade. Então nós tivemos aprovação pela maioria dos vereadores, nós sabemos, há novas criações novas, tem alterações, adequações que precisavam e eram necessárias, que são necessárias. Porque hoje talvez nós não temos uma tributação do imposto predial ideal e que todo mundo pague da mesma forma. Há uma desigualdade, nós precisamos equilibrar, que todo mundo pague da mesma forma e onde tiver o mesmo padrão de vida. Como nós podemos classificar isso? Nós não podemos que um cidadão do centro pague o mesmo que o cidadão de um bairro, de uma periferia. Nós temos que equalizar, cada um no seu ponto de vista. Nós temos que avaliar a planta de valores, nós temos que atualizar muita coisa que no poder público, às vezes, são mais demoradas as coisas a acontecer, até em função do que a legislação obriga o executivo, o legislativo, a seguir uma tramitação. Mas essas alterações têm que ser feitas e têm que acontecer, porque senão cada vez mais nós só vamos buscar alternativas, paliativos e onerando mais a nossa comunidade. E nós não queremos isso. Nós queremos, sim, que seja justo para que todo mundo tenha um código tributário realmente eficiente, eficaz
e de igualdade para nossos cidadãos e nossos contribuintes. Eu vou conversar bastante, provavelmente, talvez a início de março, se não der ainda durante o mês de fevereiro, com o secretário de Finanças, para nós ver com que a população entenda direito tudo o que aconteceu com o Código Tributário, que, aliás, na época do prefeito Darcy Posa, houve um novo Código Tributário, e eu até, na época, qualifiquei na minha coluna semanal como uma derrama tributária que aconteceu. E tiveram muito tempo eles para discutir lá, e muita gente não se deu conta, e quando se deram conta, houve um aumento brutal de impostos na época. Mas o presidente da Câmara, Valdecir Rubo, o senhor vai estar até o fim do ano presidente da Câmara, o senhor vai ter, sob sua responsabilidade, gerir a Câmara de Vereadores. O senhor tem alguma coisa em mente, assim, como meta principal da sua gestão? Até o final do ano? Friso, é bom salientar para a comunidade, nós traçamos algumas metas e acho que algumas etapas nós vencemos isso durante a nossa legislatura, enquanto nós estivemos à frente da Câmara de Vereadores e vamos estar à frente até o final do ano. Nós pretendemos sempre ressaltando, o importante é ressaltar que nós, os vereadores, temos um respeito muito grande por nós e até pela comunidade. E nós precisamos deixar isso bem claro para a comunidade, cada vereador é responsável pelos seus atos, até porque cada vereador representa uma parcela da comunidade e foi eleita pela comunidade. E todos lá têm o meu respeito e, com certeza, mesmo não concordando com o posicionamento. Posicionamento a gente respeita talvez discorde, mas o vereador nós temos que ter um respeito grande por todos eles, independente de partido, independente de sigla partidária. Isso vai ter sempre como nós estamos na frente da administração, vai ter a nosso zelo para que as coisas transcorram da melhor forma possível. Nós sabemos que um debate na Câmara, e qualquer legislativo, há um debate muito acirrado. E prova disso que a Câmara de Bento não estava preparada num debate acirrado, e talvez a própria comunidade não sentia isso. Mas nós que acompanhamos o debate lá da Câmara de Vereadores de São Paulo, na Câmara Federal, a gente sabe que lá os debates se acloram até às vezes mais do que aqui na Câmara. Mas a gente precisa que esse debate entre no campo político das discussões, das ideias, que vai ao encontro das soluções da nossa comunidade. É isso que a gente procura levar, que os nossos colegas vereadores continuem levando isso, porque quem ganha com isso é a comunidade. Mas é importante salientar que nós procuramos, por isso, dar a melhor forma possível a divulgar os dados, as informações, para que a comunidade tenha acesso. Talvez hoje, como a Câmara de Vereadores é de modelo de portal de transparência, e entre elas Bento Gonçalves e mais 9 câmaras municipais do estado são um modelo que servem para os 497 municípios, nós já tivemos a visita de 2 presidentes de Câmara para adotar as mesmas medidas que Bento Gonçalves, da Câmara de Bento, adotou, que seja ela no portal da transparência, nas informações que são divulgadas, não só o que a lei exige, porque o que a lei exige nós publicamos. Hoje, tudo é publicado e está disponível para acesso a informações à nossa sociedade, à nossa comunidade, todas as informações, todos os fatos que acontecem na Câmara de Vereadores. Não tem nada que a comunidade não tenha acesso. Nós precisamos facilitar a acessibilidade de algumas coisas que nós não temos. O deficiente audiovisuais, o surdo. Então, nós temos que aprimorar o acesso à acessibilidade. Agora, quanto à divulgação da publicidade, das informações, hoje nós temos tudo. Eu acho que eu vou trazer aqui para conversar com o responsável por essa transparência da Câmara, porque tem algumas coisas que a gente tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade de chegar até elas, até pelas dificuldades que a própria tecnologia de informática tem. Nós vamos trazer ele aqui para ele explicar alguns detalhezinhos para facilitar esse acesso da população. Eu, por exemplo, tenho séria dificuldade para acessar a transparência da prefeitura, por exemplo. Né? Eu tenho dificuldades que eu mexo com o computador todos os dias. Mas, enfim, nós vamos trazer o teu assessor lá, que é responsável por isso, para ele dar todos os caminhos para que a comunidade possa ter esse acesso mais fácil do que já está hoje. Nisso que eu disse, a acessibilidade, que a gente vai procurar disponibilizar cada vez mais. Mas também tem outros desafios pela frente que nós temos que enfrentar, como Câmara de Vereadores, tenho certeza que os meus colegas vereadores também, que é o Código de Postura, que é desde 69, nós precisamos rever algumas legislação, e até que foi debate de alguns projetos encaminhados para os senhores vereadores. Eu acho que tem que haver uma
uma reestrutura desse Código de Postura, atualizar, porque algumas leis são ineficientes e que não pode ser colocado na prática com a mudança da legislação federal e estadual, e também outros que é o plano diretor, e nós sabemos que já existe uma comissão trabalhando na prefeitura, e nós pretendemos que nessa nova legislatura, que nesse ano, os debates e o plano diretor tenha mais consistência e mais conhecimento. Se for necessário, buscar conhecimento técnico para explicar para a comunidade que, às vezes, lá na sociedade, naquela comunidade, ela não tem o conhecimento do que vai ser alterado com a aprovação e alteração dessa lei. Esse é o grande problema que nós temos. E isso, Friso, vai ao encontro do que a Câmara quer levar. Câmara vai aos bairros. Esse é o meu grande projeto, que era desde o ano passado, que a gente, na outra legislatura, nós queríamos implementar, não foi suficiente, mas que nesse ano tenho a certeza que nós vamos conseguir implementar. A Câmara vai aos bairros para ouvir a comunidade e também levar essas informações que são de extrema necessidade e de extrema que a comunidade possa conhecer o que os vereadores estão produzindo e também debater os projetos que vai afetar a comunidade daquele local com as alterações do plano diretor. Presidente, nós estamos já com o nosso tempo quase tomado. Rapidamente, hoje, os projetos importantes que nós temos para discutir hoje na Câmara. Na verdade, como é a primeira sessão, Friso, todos os projetos que foi encaminhado do Executivo na legislatura, na sessão extraordinária, nós não temos nenhum projeto que chegou do Executivo que poderia ser colocado na pauta para discutir nessa segunda-feira. Então, foi colocado na pauta um projeto de autoria do vereador Antônio Camerini, que ele foi apresentado no ano passado e está apresentando novamente no Moacir Camerini, que é a transparência no legislativo, implementando algumas regras que hoje, no total dos projetos, está contemplando tudo, e em alguns assuntos desse projeto interfere na administração do legislativo, diretamente que diz a mesa diretora. Mas isso nós deixamos que o soberano plenário decida, e se for aprovado, nós acataremos todas as implementações que o vereador pretende fazer com a apresentação desse projeto. Perfeito. Presidente da Câmara de Vereadores, Valdecir Rubo, falando sobre os seus planos para 2014, já que hoje nós temos a primeira sessão ordinária, o início do ano legislativo na Câmara de Vereadores, né? E comentando os seus projetos. Nós, hoje, a rigor, o projeto que tem para ser discutido é do vereador Moacir Camerini, e mais a apresentação do Mauro César Noskoski, daquele grupo que Bento precisa saber fazer e que nossos administradores não enxergam. Esse é o nome do grupo na internet, que já está com mais de 2.000 seguidores. Presidente Valdecir Rubo, muito obrigado. A TV Cidade vai estar lá ao vivo na Câmara hoje, transmitindo a sessão. Obrigado pela sua presença e até segunda-feira. Nós vamos fazer isso sempre na segunda-feira. Nós que agradecemos a oportunidade aos telespectadores, então, que assistem, e agradecer também à TV Cidade, que está abrindo essa oportunidade, e também deixar bem claro que está fazendo as transmissões quase na sua totalidade das sessões, que é importante para nós que continue e a gente possa, a comunidade, assistir todas as sessões e acompanhar o trabalho dos nossos legisladores. Então, quero agradecer a ti, Friso, ao diretor Jorge, enfim, a toda a equipe que também oportuniza para a nossa comunidade os trabalhos que são feitos nas sessões ordinárias da Câmara de Vereadores. Obrigado, telespectador, pela sua audiência. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br